Você sente que trabalha e ganha bem, mas o dinheiro não sobra no final do mês? Dá uma olhada na UVP, que é a maior e melhor escola de investimentos do Brasil. O link tá na descrição do vídeo. Fala galera, eu sou o Yudi Ganeco, sou programador há 10 anos e eu já trabalhei para grandes empresas de tecnologia, como a iFood, Grupo Boticário, C6 Bank, Revolut, então já trabalhei para empresas do exterior, mas esses empregos convencionais são só a forma mais básica de você ganhar dinheiro como programador. Então hoje eu quero ter uma conversa sincera aqui com vocês sobre as principais formas que eu já vi programadores ficando ricos, sejam elas formas que eu utilizei ou que amigos meus conhecidos utilizaram. E eu acredito que essa conversa aqui tem muito valor para vocês, porque é um conhecimento que você não encontra direito aí na internet, de forma estruturada, de forma mastigada. É algo que você vai entendendo com o tempo de experiência. Porque fazer dinheiro com programação é muito mais do que saber programar. Ou hoje em dia, saber utilizar as tecnologias de inteligência artificial. E esse assunto está mais relevante ainda hoje em dia porque conseguir suas vagas de emprego convencionais, como CLT ou PJ, seja o que for, está cada vez muito mais difícil. Então entender todas as formas que existem para você ganhar dinheiro com programação é algo muito importante. Então hoje eu vou trazer para vocês 6 formas principais de ganhar dinheiro com programação. E eu vou avaliar elas em relação ao dinheiro e à dificuldade, ou seja, quanto dinheiro você consegue fazer com ela e se é muito difícil você começar a ganhar dinheiro com isso. E também vamos falar alguns assuntos bem importantes, como por exemplo a liberdade que você vai ter exercendo essa função e a previsibilidade, né, se você vai ter uma consistência de ganhos. E no final de tudo, vamos ver quais que valem mais a pena. Uma das formas que hoje em dia estão em ascensão para ganhar dinheiro com programação, justamente por causa da IA e das vulnerabilidades geradas por IA, são os bug bounties, que é basicamente quando uma empresa ela lança um programa falando que se você conseguir achar alguma vulnerabilidade no sistema dela, ela vai te pagar algum valor. Então existem grandes plataformas que fazem isso, como por exemplo o BugCrowd, tem o HackerOne também. E aqui ó, você consegue ver a listagem dos programas de todas as empresas aqui que se cadastraram aqui para oferecer o prêmio se você encontrar algum bug. Então, por exemplo, tem aqui ó, OpenAI pagando de $250 até $7.500, tem aqui Movit pagando de $100 até $7.000, HostGator pagando $2.500. Então vocês podem ver que há uma forma aí de ganhar dinheiro que realmente ó, tem um potencial de dar muito dinheiro de uma vez, né? Então, por exemplo, aqui Octa, $75.000, $20.000, é muito dinheiro. Mas se fosse tão fácil assim ganhar dinheiro encontrando bugs, acho que estaria todo mundo fazendo isso e todo mundo falando muito mais sobre isso, porque é uma forma aqui um pouco menos conhecida, né? Então aqui eu diria que a questão do dinheiro, ela varia muito. Você pode ou simplesmente não conseguir nada, é muito difícil você conseguir alguma coisa, porque vai demorar um tempo até você conseguir as habilidades de bug bounty, mas se você conseguir achar aí uma vulnerabilidade num site muito grande, para uma empresa muito grande, você vai ganhar muito dinheiro de uma vez. Mas é isso, quando é uma empresa muito conhecida, como por exemplo aqui uma OpenAI ou um Okta, né, empresa conhecida também por segurança, aí a concorrência também é muito maior, tem muita gente lá tentando fazer, e o código, né, já passou por vários scans, já passou por várias avaliações de vários profissionais diferentes. Então você tem que ter em mente aí que se é um site aí muito famoso, né, uma plataforma muito famosa, quando você for tentar encontrar algum bug lá, você tem que pensar que pessoas aí com dezenas de anos de experiência já tentaram encontrar e não acharam. Mas não é um monstro de 7 cabeças, não é uma tarefa impossível. Então agora vamos falar sobre a dificuldade de você fazer bug bounty. É uma tarefa sim difícil de você conseguir ter sucesso, mas a questão aqui eu acho que é a mentalidade que você vai se aproximar desse tipo de tarefa. Porque aqui você não pode ter expectativa de querer conseguir dinheiro de forma rápida. Aqui se trata de uma jornada gradual que você vai subindo um degrau de cada vez. Então minha dica é, comece com programas gratuitos, com empresas bem menores, com premiações bem menores. Você não precisa procurar aí premiações de $1.000, $800, $2.000, não. Vai aí numa premiação de $100 ou, como eu disse, programas que estão de forma gratuita. Porque aqui, além de você estar ganhando dinheiro, você vai estar realmente praticando uma habilidade e aprendendo coisas muito valiosas. Diferente de estar trabalhando no emprego aí do dia a dia, que você pode estar só arrastando task, fazendo coisa aí sem muito sentido, aqui tudo que você fizer realmente vai trazer muito valor para o seu conhecimento. Conhecimento de cybersecurity mesmo, né, de vulnerabilidades, que é um conhecimento muito raro hoje em dia e que está tendo cada vez muito mais valor justamente por causa da IA, que está gerando muito site, muito código, muito sistema com mais vulnerabilidades, com mais erros. Então, quando você vai começar a trabalhar com bug bounty, você tem que ter na sua cabeça que um dos maiores ativos que você está ganhando, na verdade, é o conhecimento. Por mais bobo que seja pensar isso, né?
Minha maior recompensa não é o dinheiro, é o conhecimento. Mas assim, essa é a realidade dessa forma de trabalho, tá? Então você vai lá aos poucos aprendendo, achando seu primeiro bug, achando numa empresa maior, e aí começa a vir o dinheiro de verdade. Então no Bug Bounty o dinheiro, na verdade, ele é uma consequência. E sim, dá pra ganhar muito dinheiro, mas como eu disse, ganhar muito dinheiro com Bug Bounty é bem difícil. E uma jornada aí bem solitária que vai exigir bastante disciplina. E agora a segunda forma de ganhar dinheiro com programação que eu tenho pra trazer pra vocês é com os famosos freelances. E aqui eu acho que eu vou quebrar suas expectativas porque, na verdade, eu acho o freelance uma ótima forma de ganhar dinheiro. Eu digo isso porque na internet aí o pessoal encara o freela como uma forma aí muito inferior de ganhar dinheiro, né? Como se o emprego formal CLT fosse superior. Mas eu tô aqui pra defender o freela, apesar de ter vários pontos negativos sim, e eu vou já dizer pra vocês. Então, por exemplo, uma das primeiras formas que alguém pode procurar um freelance é entrando em sites, tipo esse Workana aqui, ou outros sites de freela, tem o 99 Freelas, né? E aí na categoria de TI, programação aqui, por exemplo, e aqui você já consegue ver várias propostas de freelance. Então, por exemplo, aqui ó, tem um cara que quer criar um sistema de monitoramento por $3.000, tem um cara que quer fazer um aplicativo mobile por $1.000 a $3.000, tem uns trabalhos menores aqui, ó, desenvolver um site por $100 a $250. Então, cara, se você ir nesses sites, né, plataformas de freelance, vai ter muita oportunidade de trabalho aqui. Tá surgindo o tempo todo, né? Aqui, ó, última resposta, última hora, há 3 horas, então é tudo aqui muito ativo, essas oportunidades. Mas eu vou falar pra vocês que eu nunca peguei um trabalho de freelance em algum desses sites. Então se você já trabalhou aí com Workana, 99 Freelas ou esses sites, né, de freelance, digam aí nos comentários se vocês tiveram uma boa experiência. Se alguém trouxer aí algum depoimento com bastante informação, eu vou deixar fixado aí nos comentários pro pessoal poder ler. Mas eu já trabalhei e tenho pessoas bem próximas a mim que trabalham bastante com freelance, sem ser através dessas plataformas, mas através do boca a boca, vendendo aí na rua. E essa é a forma aí que eu enxergo com bem melhores olhos o freelance. Por quê? Vamos falar primeiro de dinheiro. Dá pra ganhar bastante dinheiro com freelance? Com certeza dá sim. Só que vai depender totalmente do seu cliente. Então o mesmo sistema, pode ser que você tenha que fazer um sistema de monitoramento. Se for para uma empresa pequena, você vai lá e vai ter que cobrar $200. Mas se for para uma empresa muito maior, você vai conseguir cobrar $5.000. Justamente porque aqui o que pega é o nível de responsabilidade. São muitos mais dados que você vai ter que estar trabalhando, ou seja, muito mais conteúdo sensível, muito mais nível de operação da empresa que você tem que manter funcionando. No final das contas é sobre quanto valor você vai estar gerando para aquela empresa, e se a empresa for muito maior, você vai conseguir gerar mais valor, porque qualquer coisa gera mais impacto. Só que você pode gerar impacto positivo ou pode gerar impacto negativo, por isso que a sua responsabilidade é muito grande. Mas o freelance tem um ponto muito positivo, que é muito fácil você conseguir ver o seu primeiro real na sua frente, né? Ganhar o seu primeiro dinheiro com freelance. É provavelmente a forma mais rápida de você conseguir monetizar a habilidade de programação. É só você ir lá na padaria, né? Famoso exemplo, né? Mas é mais fácil você ir em alguém que você conhece, né? Uma pessoa que já tem algum negócio, tá criando aí uma marca, criando alguma coisa, e você oferece o seu trabalho, né? Oferece, eu posso criar um site aí pra você por R$500, por R$700, é um valor bem baixo esse, tá? Só pra vocês não precificarem errado aí, mas nos seus primeiros trabalhos, né, fazendo aí pra um amigo, pra um conhecido próximo, você pode cobrar um valor simbólico, né? Porque quando você vai trabalhar com freelance é muito importante você construir seu portfólio. Então, no começo, sim, você vai ter que cobrar muito barato, porque não dá pra você vender freelance sem um portfólio bom. Porque o cara não vai te contratar pelo que você fala. Eu tenho 15 anos de experiência com Java e não sei o que. Ele não importa para ele. Ele quer ver qual tipo de sistema você já construiu e se você vai conseguir construir um sistema parecido para ele. Uma boa notícia é que hoje em dia a inteligência artificial diminuiu bastante a barreira de entrada para esse tipo de trabalho. Então hoje muita gente vende site feito na Lovable, feito com ferramentas que você não precisa saber nada de programação para construir. E aí o problema é que isso aumenta bastante a concorrência, né? Então eu tenho amigos que passaram muitos anos vendendo site com WordPress, por exemplo, e tinha uma renda muito boa, fazia 10, 15, 20 mil reais por mês, apesar de ter, né, uma inconsistência aí de um mês para o outro, mas conseguiam viver bem e principalmente com bastante liberdade. Então esse é um ponto bem importante do freelance, né? Você não vai estar no emprego fixo, então você pode aí, se quiser acordar mais tarde um dia, quiser fazer um horário diferente, você consegue. Mas, cara, saiba que você vai trabalhar muito. Eu já vi gente trabalhando com freelance e o pessoal trabalhava muito demais. Tinha que trabalhar no final de semana para conseguir entregar o projeto deles. Mas aí vai tudo da forma como você se organiza, né? Quanto mais experiência você vai tendo, você vai conseguindo organizar isso melhor. E agora o ponto mais importante sobre freelance. A questão aqui é que a habilidade principal não é saber programar, é saber vender. Então é saber se comunicar com as pessoas, vender o seu peixe e principalmente conseguir chegar nos clientes certos.
Então eu já vi gente que vendia bastante para prefeituras, por exemplo. E lá eles conseguiam vender por um valor legal, com projetos que não precisavam de um nível técnico muito avançado. E aí quando você vende para uma prefeitura, você consegue um projeto muito bom aí para você colocar no seu portfólio e consegue falar com outras prefeituras, outras empresas, né? E aí você vai aparecendo em eventos, vai fazendo seu nome, vai vendendo, entregando seu cartão para as pessoas. E é assim que você vai conseguindo mais contato para vender o seu trabalho. Só que toma cuidado, você tem que ter noção do tamanho do projeto que você está pegando. Às vezes você pode estar pegando um projeto que, beleza, é bom lá para uma pessoa fazer, para você fazer sozinho o seu freelance. E aí você vai cobrar lá os seus 5, 10 mil reais. Mas se tem um projeto lá que a empresa pode estar oferecendo 40, 50, 100 mil reais, com certeza esse é um projeto que é para uma equipe inteira trabalhar. Você sozinho não vai dar conta. Se você tentar dar conta, você vai ter um burnout aí com certeza, né? Então fica aí o ensinamento. As pessoas que eu conheço que foram melhores freelancers na vida eram bons vendedores e não necessariamente bons programadores. Então é por isso que a questão de dificuldade aqui nessa forma de trabalho é meio difícil de falar, né? Porque envolvem várias outras habilidades que não sejam só programação. A próxima forma de ganhar dinheiro é muito conhecida, mas eu ainda acredito que não é a que tá mais na moda hoje em dia. Mas a que eu vou falar agora é trabalhando pro exterior. E aí hoje em dia dá pra você até trabalhar como CLT pro exterior. Mas o mais comum é com contratos PJ, né? Então aqui normalmente é a forma que as pessoas que têm mais receio, né, mais medo de arriscar, normalmente buscam. Porque é bem parecido com a carreira tradicional, né? De fazer uma faculdade, conseguir um emprego e trabalhar aí para uma empresa grande. Mas toma cuidado, gente. Eu acho engraçado, né? Porque as pessoas, tem muita gente aí que quer um nível de consistência para os seus ganhos, por isso elas trabalham CLT normal. E aí, beleza, elas estão aqui no Brasil trabalhando para grandes empresas de tecnologia, mas aí quando elas vão para o exterior em busca de um salário maior, elas acabam aceitando qualquer contrato PJ que elas vêm de uma empresa que elas nunca ouviram na vida. E é aí que elas podem, sei lá, trabalhar lá por 4 meses, 6 meses e serem demitidas. E aí acabam ficando sem aquela estabilidade que elas queriam. Então toma cuidado com isso aí, gente. Bom, nessa categoria aqui de trabalho dá sim para ganhar bastante dinheiro, isso dependendo de quanto potencial de escala você quer ter, né? Aqui normalmente você vai bater um teto aí de no máximo aí uns 40, 50, 60 mil reais por mês, o que já é muito dinheiro com certeza, mas nesse vídeo aqui a gente ainda vai falar de categorias, de formas de ganhar dinheiro que podem dar mais dinheiro ainda. E para você chegar nesse teto máximo aí de, sei lá, 60 mil reais, você tem que ter muitos anos de experiência. Normalmente o que você vai conseguir trabalhando pro exterior, tendo de 4 a 10 anos de experiência, é conseguir aí de 20 a 30 mil reais. O que é um ótimo salário, mas não é nada fora da realidade para um programador. Então aqui nessa categoria, o dinheiro, você vai ganhar bastante dinheiro, então é uma ótima forma nesse sentido. Outro ponto muito bom é que tem muita previsibilidade. Então vai demorar um tempo aí para você conseguir seu emprego? Vai, mas é muito previsível, é só você seguir a cartilha, seguir, aprender tudo que você tem que aprender, que você vai conseguir. Mas aqui a questão principal justamente é o tempo e a dificuldade, as coisas que você tem que aprender. Você vai ter que aprender muito conteúdo teórico, muito conteúdo prático, você vai ter que ter bastante tempo de experiência, você vai ter que passar por processos seletivos longos e difíceis, e para fazer tudo isso você vai precisar de um bom tempo se dedicando, e não só tempos longos aí de meses se dedicando, mas também bastante tempo sentado na frente do computador estudando. Então é um grande gasto mental aí até você conseguir o seu grande e precioso emprego. Então esse com certeza é uma das formas mais difíceis de você conseguir ver o dinheiro na sua frente chegando. Mas depois que você consegue, você tem um bom nível de estabilidade. Então aqui é uma balança, né? É o jeito mais difícil, mas também é o jeito mais previsível. E tem o ponto muito importante que você tem que saber inglês. Mas muita gente, cara, eu digo pra vocês que subestima o seu inglês. Então, cara, se você já tem inglês aí mais ou menos intermediário, consegue conversar um pouco, já se arrisca em algumas entrevistas para ver como você se sai. Agora vamos entrar no território de escalabilidade, dá para ganhar muito dinheiro mesmo. E vamos falar da categoria mais famosa hoje em dia que tá mais na moda, que é o SaaS. Que resumindo, na verdade, é criar os seus próprios produtos com programação e vender na internet. E os pontos principais aqui é que, primeiro, é muito escalável, né? Dá para você fazer o produto uma vez e você vende infinitamente. E o segundo ponto é que é quase que uma renda passiva, dependendo do seu produto. Então você cria o site e ele fica lá rodando e funcionando, porque você não precisa fazer nada para o código ficar rodando lá, né? Você só tem que fazer a manutenção, ver, né, melhorar alguma coisa ou outra. Se você abandonar o site, quase certeza que ele vai sim parar de gerar renda para você, mas depois que dá certo é um trabalho muito menor do que criar o produto. Outro ponto aqui que é bom e ruim ao mesmo tempo é que aqui também a inteligência artificial teve um impacto enorme, porque hoje em dia qualquer pessoa consegue criar um SaaS de finanças e vender. Então se você criar o seu SaaS de finanças, você provavelmente não vai ganhar nenhum dinheiro com ele. Eu digo por experiência própria, né? Porque eu criei o meu SaaS, tô vendendo aí, ganhando um dinheirinho, ganhando 70 reais por mês. Isso da última vez que eu vi. Mas é aquela coisa, né? Todo mundo tá tendo as mesmas ideias. E aí construir o site, construir o SaaS,
virou a parte mais fácil por causa da IA. O que é mais difícil é você construir uma solução mais complexa que vai integrar várias partes diferentes. E aí depois a cereja do bolo é a distribuição. Então aí é um pouco parecido com aquela parte do freelance, que o que importa mais aqui não é o que você está construindo, mas como você está vendendo. Então um fato aqui muito importante é que você ter um público vai te ajudar bastante a vender um SaaS. Por exemplo, eu tenho aqui meu canal no YouTube e eu tenho a prática de ficar construindo SaaS porque eu sei que vai ter gente que vai querer utilizar simplesmente porque eu vou postar no meu canal no YouTube. Então um movimento que é muito forte hoje em dia é o Building Public, é você construir o seu SaaS aí postando no YouTube, compartilhando. Então um exemplo muito famoso é o Abacate Pay aqui, né, que é feito pelo Daniel Lima e pela empresa dele, né? E aí foi um SaaS aqui que ele criou e ficou muito famoso justamente porque ele postou e ele até hoje compartilha totalmente todo o desenvolvimento que ele faz na internet. E o que é interessante aqui, né, tem um concorrente deles aí mundial, né, global, que é o Stripe. Ou seja, ele pegou aí uma coisa que já existia a solução na internet, ele achou algumas coisas que ele poderia melhorar e lançou o produto dele. Mas se ele lançasse aí no avulso, aí só, sei lá, colocasse num Product Hunt da vida, ninguém ia usar o produto dele, tá? O segredo aqui realmente foi ele ter construído mostrando o desenvolvimento todo na internet. Então, novamente, a distribuição é mais importante do que o produto em si. E a questão do SaaS é que a maioria das pessoas vai falhar, a maioria vai desistir, vai começar a criar um site, vai parar porque percebeu que vai demorar muito tempo para fazer. Então você tem que ter expectativas baixas. Cara, constrói seu SaaS em um dia, em uma semana e já lança. Aqui agora fazendo uma conexão com o Bug Bounty tem uma coisa muito importante que é o seu aprendizado. Então construir seus próprios produtos, começar a ganhar dinheiro com eles e eles terem que funcionar de verdade, né? Isso vai fazer você ter bastante aprendizado sobre programação, sobre desenvolvimento e sobre como manter um site, um serviço em produção funcionando. Você vai ter que aprender como monitorar o seu site, vai ter que aprender a corrigir bugs em produção, vai ter que aprender a fazer uma coisa muito importante que é fazer deploy, sem que isso impacte a experiência do usuário. Você vai ter que aprender a fazer teste em desenvolvimento, separar ambiente de dev, de prod, tudo isso simplesmente porque você lançou um produto que tem gente usando de verdade. Então o SaaS é uma forma de você ganhar muito dinheiro, mas também é muito difícil de você ganhar bastante dinheiro, né? Normalmente você vai ganhar bem pouquinho e também é bem difícil, mas é uma coisa aí que eu recomendaria, cara, você fazer como projeto paralelo, né? Então você tem seu emprego principal, você tem as suas fontes de renda principais e para aprendizado você vai criando seu SaaS. E aí vai vendo se algum deles vai render um bom dinheiro para você. Agora, uma próxima forma muito boa de ganhar muito dinheiro com programação é com equity, ou seja, a participação nas ações de uma empresa. Isso acontece quando você começa a trabalhar para uma empresa, normalmente uma startup, né, uma empresa bem pequena, mas que tem bastante investimento, aí tem uma capacidade grande de crescimento. E aí, na hora da sua contratação ou de acordo com a sua ascensão dentro da empresa, você pode negociar participação nas ações da empresa. Então você ganha lá 1, 2% do valor da empresa. E aí, se o valor de mercado dessa empresa crescer, você vai ter ações muito valiosas, simplesmente assim. Então, essa é a forma aí principal que os grandes nomes aí famosos, né, de programação ficaram muito ricos, na casa de milhões e milhões e milhões de dólares, né? Então, cara, aqui a categoria de dinheiro aqui realmente é muito dinheiro. Eu diria que é o maior potencial de dinheiro de todas as formas é nesse aqui. Mas também é o mais difícil de todos, porque você primeiro vai ter que ser um programador muito bom, porque trabalhando numa startup, numa empresa pequena, numa empresa enxuta, você vai precisar resolver todos os problemas dessa empresa. E para você conseguir share de uma empresa, você conseguir participação nas ações, você tem que subir aí para um cargo bem alto na empresa normalmente. Então virar aí CTO, por exemplo. Então sim, é bem difícil, mas tem um potencial aí que vale muito a pena. E para você ter esse tipo de potencial, você tem que aí abrir mão de trabalhar em grandes empresas, como uma Big Tech, por exemplo. E ficar aí no mundo das startups, que é muito mais incerto. Você nunca sabe se a startup que você está trabalhando, ela vai realmente ter sucesso ou se ela vai falir ano que vem. O que é muito mais comum falir ano que vem, tá? Mas para quem aí que gosta da cultura workaholic aí, que fica trabalhando até 2 horas da manhã, é uma boa forma aí de você construir muito dinheiro, trabalhando em startups. Outra forma de ganhar bastante dinheiro é monetizando uma audiência. Como muita gente fala aí, vira um vendedor de curso safado. Eu nunca vendi nenhum curso, mas eu monetizo a minha audiência aqui no YouTube. O que eu faço é bastante publicidade de outras empresas, por exemplo. Aqui a dificuldade é bem grande, porque vai depender bastante da sua habilidade de comunicação e da sua história como programador. Então você aos poucos tem que construir uma autoridade no que você está falando. Eu consegui construir uma autoridade rápido, porque quando eu comecei meu canal, eu já tinha quase 10 anos de experiência de programação, já tinha trabalhado para o iFood, já tinha trabalhado para Revolut, para Grupo Boticário, C6 Bank. Então, para mim, eu cresci o meu canal em 1 ano mais ou menos. Mas não foi porque em 1 ano eu consegui muito sucesso, mas sim porque antes desse 1 ano eu passei 10 anos trabalhando como programador. E aí então, questão de dinheiro, é uma forma que dá para ganhar bastante
dinheiro, só que depende muito da escala da sua influência, né? Quantos inscritos você tem, quantas pessoas você consegue atingir. E normalmente também tem um limite aí, você só vai conseguir passar esse limite se você começar a vender os seus próprios produtos, vender um curso ou alguma coisa assim. Bom, gente, mas qual é o principal ensinamento que eu quero que fique para vocês com esse vídeo? Vamos lembrar de uma coisa muito importante. Programação, ela é só uma habilidade, tá? Uma habilidade de muitas que você pode desenvolver. Então, se você está querendo virar um programador, vender a sua força de trabalho de programação, começa a pensar em tudo que você pode aprender para ganhar mais dinheiro. E spoiler, tá? Não é só programação. A programação é só um pequeno detalhe. Você tem que ser um bom comunicador, você tem que ser um bom vendedor. Então, tem várias habilidades que vão impactar em muito quanto dinheiro você vai conseguir fazer. Então, se você quer ficar muito rico de formas diferentes que não sejam só trabalhando como CLT, tenha em mente que programação, sim, é uma skill muito poderosa, mas o dinheiro real normalmente vai vir de distribuição, de vendas, de criação de público ou da construção de um negócio de verdade. Ou seja, os programadores mais ricos são aqueles que não enxergaram programação simplesmente como o ativo deles, mas sim uma ferramenta para fazer eles alcançarem os objetivos. Então é isso, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, deixe seu comentário pra gente conversar e se inscreve no canal. Se você quer organizar sua vida financeira, não esquece, dá uma olhada lá na UVP que eu recomendo totalmente. Muito obrigado por ter visto o vídeo até aqui e um abraço!